E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Minha namorada foi na casa de outro cara escondido. Pessoal, é meu primeiro post, então desculpa se ficar uma bosta. Então eu estou ficando e namorando com uma menina há 7 meses. A gente se dá muito bem, sempre nos divertimos e etc. Sexta passada marcamos de ir no shopping para passear, olhar umas roupas e jantar por lá depois. Chegando lá, eu fui depois do trabalho, já percebi logo de cara que ela estava estranha. Não olhava para mim enquanto falava, ficava brisando, eu perguntava algo, ela demorava muito para responder. Resumindo, já estava estranha. Após passear no shopping fomos jantar, eu falei que sabia que tinha algo errado e alguma coisa que ela não estava querendo me falar, só pelo jeito dela. Nisso ela perguntou se eu tinha visto o celular dela. A gente nunca mexe no celular um do outro. Não me importo de deixar caso ela queira mexer no meu, mas não sabemos nem a senha um do outro. E eu falei que não. Logo em seguida perguntei se ela estava escondendo algo e ela respondeu que não. Com isso pedi para olhar o celular dela, já que, como ela mesmo falou, não tinha nada. Aí começou o caos. Ela começou a falar que só ia mandar uma mensagem para a mãe e já me dava o celular. Nisso eu achei estranho e puxei o celular da mão dela. Ela estava na conversa com um cara. Na conversa ele estava passando o endereço da casa dele e ela falando que estava indo. A conversa acabou com ela falando que chegou e ele indo descer para abrir para ela. Na hora eu congelei porque eu perguntei várias vezes sobre o dia dela e ela mentiu para mim, e quando pedi o celular ela foi tentar apagar a conversa correndo. Então se eu não tivesse puxado o celular eu nunca saberia o que aconteceu. Logo em seguida eu perguntei se só tinha aquela conversa e ela jurou pela vida dela que sim. Então pedi para olhar o Instagram e ela se negou a mostrar. Ficou tentando mudar de assunto, deixando nítido que ela estava conversando com ele por lá também. Após uma briga e um caos ela me mostrou a conversa e o cara sempre dá ideia nela e tenta pegar ela. Ela jura que nunca pegou, mas fica dando moral, respondendo, mandando coração e até puxando assunto. Tudo isso estando comigo. Resumindo, ela mentiu 3 vezes seguidas, sobre falar que não fez nada e foi na casa dele tentar apagar a conversa na minha frente. E sobre não ter conversado com ele no Insta desde que começamos a ficar, sendo que ela sabe que odeio mentira porque há um mês atrás ela tinha mentido também falando que ficou em casa e foi para uma festa escondida. Ela jura pela vida dela que não rolou nada, assim como ela jurou que não tinha feito nada antes de nos encontrarmos. Ela não foi sozinha para a casa dele, foi com um amigo gay. Suas justificativas foram que ela gosta muito da mãe dele, porque ela ajudou ela no passado e eles eram vizinhos. Ela mentiu pra mim porque sabe que eu não iria gostar, nunca proibi ela de nada, ela nem tentou falar comigo, só presumiu que mentir seria a melhor opção. Eu não sei o que fazer agora. Preciso de ajuda. Minha ficante deu para um cara casado. O título diz tudo. Mas segue o desabafo. Eu, homem de 24 anos, estava ficando com uma garota de 20 anos faz 4 meses. Como ela tinha vindo de um relacionamento recente, tinha acabado em janeiro, a gente decidiu manter as coisas casuais no início, nos vendo basicamente finais de semana, mas passando bastante tempo juntos, com ela dormindo aqui de quinta para domingo às vezes, e até tomando banho juntos, coisa que eu nunca tinha feito com ninguém. Conforme o tempo passou a gente começou a almoçar juntos, tomar cafés, jantares românticos e tal. Chegou no ponto da gente planejar uma viagem para o Uruguai. Moramos no sul do Rio Grande do Sul, então o Uruguai fica umas 2 horas de distância. Ela se apresentava para minha família como minha namorada, porque a gente sempre achou estranho explicar o conceito de ficantes para a família mais velha e tal. Mas o que importa é, pelo menos a meu ver, aos poucos, estava ficando sério. Eu sempre soube que nós éramos livres e poderíamos ficar com quem a gente quisesse. Mesmo sabendo disso, desde a primeira vez que eu beijei ela, não beijei mais ninguém. Mas chegou um momento em que apareceu nela uma ferida perto da virilha, parecia um pelo encravado, passou alguns dias e a ferida não sumiu. Então ficamos com medo que pudesse ser alguma DST ou IST. No contexto da ferida, conversamos em fazer exames, e tinha ficado implícito que ela não tinha transado com outras pessoas desde que começamos a transar, e que seguiria assim por ser mais seguro ter só um parceiro sexual. Principalmente depois do susto que a ferida nos deu. Uma semana se passou, fui no médico e marquei os meus exames que vão ser feitos essa semana.
Quando fui visitar ela na quarta-feira, notei que ela estava estranha. Fazia dias que não me respondia direito e quando a gente foi dormir perguntei para ela se tinha algo errado, se ela tinha ficado com alguém desde a última vez que a gente se viu no domingo. E ela disse sim. Eu segui perguntando até ela dizer que não só ficou, mas transou com esse cara que além de tudo é casado. Ela disse que foi algo casual, que aparentemente ele faz isso com várias garotas, coitada da esposa dele. E isso me chocou tanto, porque não esperava esse tipo de atitude dela. Eu estava ficando com ela com a intenção de um dia ter algo sério, não queria apressar nada e estava deixando rolar naturalmente. Tentei não dar bola quando ela provavelmente ficava com outros, mas isso em específico mexeu comigo. Achei muita falta de consideração porque a gente transava sem camisinha às vezes, e como eu tinha dito, tinha ficado implícito que estávamos transando só entre nós, pela segurança e pela ferida dela que não sabíamos ainda o que poderia ser. Ela diz que usou camisinha com ele, mas duvido que tenha usado para fazer oral, o que também pode transmitir doenças. E se eu não perguntasse, talvez ela nem me contaria disso, e me botaria em risco de tabela. A gente teve essa discussão quando dormi na casa dela na quarta-feira, eu não consegui dormir, fiquei com o coração palpitando, muito mal, e no outro dia ela estava leve, às vezes até ria fazendo café, como se estivesse feliz. Eu estava completamente apaixonado, queria respeitar o tempo dela que tinha acabado de sair de um relacionamento, mas segundo ela, dava indícios de que a gente poderia acabar namorando de verdade, e isso me iludiu. Toda essa situação me fez ficar decepcionado, porque alguém que transa com uma pessoa casada, na minha opinião, também faria isso caso fosse casada. E hoje eu tô aqui desabafando para estranhos na internet, chorei pelo menos uma vez todos os dias desde quarta-feira, tenho TCC para entregar essa semana que ainda não acabei, e só consigo ficar pensando em como eu fui trouxa e criei expectativas totalmente reais, tanto pro nosso relacionamento, quanto ela como pessoa. Sei que isso é culpa minha e tenho que lidar, ela não tem obrigação de corresponder às minhas expectativas, mas eu senti que faltou comunicação. Ela sabia que eu estava completamente apaixonado, eu deixava óbvio às vezes. E mesmo assim não me comunicou que estava transando com outras pessoas. Eu sei que é um sentimento complicado, eu respeito a liberdade dela e sei que ela não tem nenhum compromisso de namoro comigo, mas a gente sempre conversou sobre responsabilidade afetiva, e no final, por todo o contexto, não tive como não me sentir traído. Ao mesmo tempo que fiquei com raiva da frieza que ela me contava as coisas, fiquei com vergonha de falar disso pros meus amigos que conhecem ela, com medo de me julgarem, sinto saudade de dormir com ela e poder ter aquele pescoço para beijar antes de dormir. Esse é o segundo texto sobre o assunto que eu faço, o primeiro foi uma mensagem de desabafo mais pessoal, que até iria mandar para ela mas resolvi não enviar e guardar no meu bloco de notas. Mas os sentimentos são muitos e cada um está disparando para um lado oposto. Sentia que precisava contar isso para alguém, e ouvir opiniões que não fossem só da minha cabeça. Fui muito trouxa? Tô sendo machista e egoísta de sentir isso? Sejam respeitosos, por favor. Eu fiz meu namorado abandonar a religião ou seita dele. Bom, esse era um tema que estava gerando brigas entre nós desde que eu descobri o que realmente era a religião dele. Ele esperou eu me mudar para o apartamento dele para me contar o que era. É basicamente uma religião que você precisa pagar mensalidade para fazer parte. Os rituais são caros. Ele pagou 5.000 à vista no último. Envolve sacrifício animal. Ele chega umas 4 horas da manhã em casa e eu fiquei traumatizada com os 2 últimos rituais. Em um ele chegou todo cortado e no outro, parecia que tinha entrado numa banheira de sangue, parecia Carrie. Em abril, ele voltou com uma tatuagem nas costas toda torta, uns símbolos que parecia uma criança que tinha feito. Eu sempre fiquei quieta sobre tudo, mas a tatuagem eu não consegui, proibi ele de pagar por aquilo. Mas descobri depois que ele pagou escondido. Apesar do meu silêncio, meu incômodo sempre ficou óbvio. Porque eu não tinha nem vontade de conversar ou olhar para ele quando eu lembrava de tudo que ele fazia nesse lugar. Daí ele ficava surtado porque eu tratava ele diferente nos dias que ele ia para esses rituais. Eu sou ateia e já tenho uma visão crítica do que a religião faz com o mental das pessoas. Mas ver alguém que eu amo se machucando, matando bicho e queimando tanta grana assim cegamente, me chateia muito.
Ele abandonar a religião não foi uma exigência minha, mesmo me causando um incômodo imenso, nunca pedi nada. Mas depois de uma discussão que tivemos ontem, ele perguntou se o único jeito de essas discussões acabarem era ele abandonando a religião, e eu disse que sim. Ele claramente ficou incomodado, me atacou e o clima ficou horroroso, mas disse que então era o que ele ia fazer. Apesar de não ter sido um pedido ou exigência minha, é babaca da minha parte não aguentar essa situação e ter levado ele a abandonar a religião? Eu odeio a minha doença mental. Antes de mais nada, sim, eu vou me referir como doença mental porque eu odeio o jeito que essa merda me afeta. Eu adoraria me curar, mas é impossível. Desculpa se eu exagerar, estou muito estressado agora. Contextualizando, eu passei boa parte da minha vida sem que ninguém percebesse fortes implicâncias do autismo. Isso porque eu me lembro de ser ensinado a esconder suas dores e agir que nem homem pelo meu vô e meu pai. Isso só ajudou a esconder quase todos os sintomas que sugeriam autismo, pois eu os denominava ridículo e infantis. Então foi só nos meus 18 anos de vida que um médico me diagnosticou, e tem sido só ladeira abaixo quando você começa a perceber. Essa condição me privou de uma vida normal, de momentos que todos deveriam viver, me impediu de alcançar coisas comuns. Amigos eu não tive nenhum até pouco tempo. Quando me perguntam da infância, poucas memórias, só as ruins. Sair para casa de amigos? Sair para as baladas? Sei lá, qualquer coisa aí que você considera normal, seja lá qual for, mas atualmente eu tenho me incomodado mais com algumas coisas. Eu não sei como dei a sorte de encontrar uma garota interessada em mim. Já faz uns meses que eu entrei em um relacionamento e ela é ótima, é quase que perfeita, mas aí entra a parte sensorial dessa porã de doença que parece mais um castigo divino do que qualquer coisa. Eu tenho problemas com toque físico. Parece frescura, mas até hoje eu me recolho e afasto fisicamente de toques repentinos, embora eu aprendi a diminuir o exagero para não parecer ridículo, mas isso afeta meu relacionamento de maneiras que eu acho que você já imagina. Eu não consigo nem transar com a minha namorada. Parabéns pra mim, e sendo direto ao ponto, também essa é mais uma coisa da vida que minha condição me impediu de ter. Eu me sinto ridículo porque eu sei muito bem que ela merece mais que isso, e ainda por cima ela tem sido tão compreensiva, o que me deixa pior de decepcionar ela assim. Também tenho medo do quanto ela tá disposta a esperar, além é claro de que eu quero finalmente experienciar essas coisas, mas eu simplesmente não consigo aproveitar. São muitos estímulos, muitos barulhos, muitas coisas acontecendo na minha cabeça que eu não sei nem por onde começar a resolver meu problema, não tem nenhum caminho que eu possa ter certeza. Eu não quero que seja tarde demais para perder mais uma coisa da minha vida. Toda garota com quem saio me trai ou mente para mim. Sinceramente, sinto que não deveria mais namorar e me concentrar em mim mesmo. É assim que a cultura de conexão é agora? Dos 18 até 21 anos. Minha namorada vai para a faculdade. Começa a namorar outro cara e tenta esconder. Ela tinha fotos deles juntos se beijando e tudo mais. Eu a bloqueei e ela disse para a irmã para me dizer que sou uma pessoa de merda por não falar com ela sobre isso. Depois de 3 anos sem namorar. Nos meus 24 até 25 anos. Começo a sair com 3 garotas diferentes, em momentos diferentes. Vamos chamá-las de A, B e C. Garota A. Conversamos por 3 semanas. Ela repetidamente me diz que é inocente e não fica procurando um namorado sério. Nós vamos em vários encontros. Eu contei a ela sobre uma grande boate EDM que abriu e eu realmente queria ir. Ela concordou em ir comigo na noite de estreia. Na noite de abertura, ela deu um bolo em mim e desmarcou. Logo depois postou no Instagram beijando o outro cara e disse: "Noite de encontro perfeito." Garota B. Esta garota e eu vamos a um jogo de basquete. Ela recebe uma ligação de sua irmã dizendo que sofreu um acidente de carro. Ela se desculpou comigo, me beijou e disse que me ligaria no dia seguinte. Recebo um vídeo no Snapchat 4 horas depois dela em um gangbang. Ela se desculpou dizendo que aquilo não era para mim e ela esperava que eu ainda saísse com ela. O quê? Garota C. Uma linda universitária da Espanha. Nós nos demos bem. Ela me ligou, antes de nos conhecermos pessoalmente, conversamos por telefone por 4 horas. Ela era incrivelmente sexual e ficava dizendo que se o encontro corresse bem, poderíamos nos divertir.
Bem, nós fomos a este cinema que também tinha comida. Então nós estamos comendo. Mais tarde, ela inventa uma desculpa esfarrapada de que sua amiga precisa dela. Ela disse que se sentia mal e me levou ao Starbucks e disse que estava gastando seu último dólar comigo. Então ela me bloqueou. Depois desses episódios que não resultaram em namoro, eu conheci uma garota com quem namoramos por 3 anos e meio. Até comprei um anel de noivado. Ajudei emprestando dinheiro para o carro dela, que custou $3.800. Eu era carona dela para o trabalho antes de ela ter um carro. Eu estava dirigindo 1 hora para o trabalho, 1 hora para casa. 1 hora até a casa dela, depois 1 hora no centro da cidade e 1 hora de volta para a casa dela e depois 1 hora de volta para a minha. Rapidamente percebi que estava gastando muito combustível. A comida era sempre de $50 a $100, toda vez que saíamos. Ficamos em muitos hotéis legais, fizemos muitas viagens para fora da cidade. Ela me disse várias vezes, posso estar grávida de você. Planejamos até morar juntos. Um dia ela deixou o telefone no meu carro. Me ligou no telefone da mãe dela e disse, ei, não é grande coisa, traz para mim amanhã quando você vier me buscar. O telefone dela não para de tocar. Eu finalmente olho para ele e vejo a letra K, com um coração na frente. Então eu respondo. O tal K falou, alô? Por que você não está respondendo? Eu respondi, é o namorado dela aqui, quem está ligando? Ele disse, HM, eu sou o namorado dela há 1 ano, quem diabos é você, amigo? Eu disse, estamos juntos há 3 anos, cara, que porã é essa? Percebi que ela estava me traindo o tempo todo. Nesse ponto, fiquei com raiva e mexi no telefone dela. Descobri Tinder. Descobri que ela fudeu vários caras nas minhas costas. Eu fiquei arrasado com tudo isso. Quando fui devolver o telefone dela no dia seguinte, parei para abastecer perto da casa dela. Então sou atacado por um cara que namorava a mãe dela. Ele afirma que sabe que tenho dinheiro e tenta me roubar. Eu lutei com ele e fui esfaqueado. Dirigi 1 hora até o hospital. Acontece que ela estava com o outro cara quando isso aconteceu. Devolvi o telefone dela no dia seguinte e terminei com ela. Ela estava chateada comigo por mexer no telefone e me deu um soco na cara. Nem preciso dizer que estou feliz por ter saído dessa situação. Eu me sinto completamente perdido e como se houvesse toda uma nova geração de mulheres que namoram casualmente e têm vários parceiros. Infelizmente, todas as garotas que conheço, presumo que estejam se envolvendo com outros homens. Eu não tenho confiança em ninguém. Como se todas essas histórias não fossem o suficiente, ainda tem mais um. Eu namorei outra garota depois dela por cerca de 1 mês. Descobri que ela foi a um show de rap. Foi nos bastidores e depois foi dormir com o cantor em seu hotel. Eu disse a ela que tínhamos que terminar depois disso, e ela ficou brava e disse que eu deveria aceitar já que era com uma celebridade. Terminei por ser excluído da vida social da minha ex. Eu, homem de 38 anos, conheci uma garota de 41 anos em um aplicativo de namoro há exatamente 3 meses. Imediatamente nos demos muito bem, passando 3 ou 4 dias por semana juntos desde o primeiro encontro. Cerca de 1 mês depois, tivemos uma briga enorme, alimentada por muita bebida, e ela terminou comigo porque achava que eu havia ultrapassado alguns limites. Eu concordei e pedi muitas desculpas. Mas, 1 semana depois, ela entrou em contato comigo e acabamos reatando, passando a mesma quantidade de tempo juntos e, de modo geral, nos divertindo muito um com o outro. O motivo da briga, e o motivo pelo qual terminei com ela ontem foram os mesmos. Ela não quer ter nenhum tipo de vida social comigo e sinto que ela não lidou com isso de maneira razoável. Passávamos os dias juntos, mas quando ela tinha alguma coisa social para fazer, eu tinha que me afastar. Não podíamos estar juntos, mas ela me mandava selfies de seu look de festa, ou me dizia, brincando, que a festa era perto da minha casa, ou me ligava à tarde da noite quando chegava para dizer que estava com saudades. Isso, somado à resistência dela em reconhecer que estávamos realmente juntos, me deixava muito inseguro. Eu estava passando a maior parte da minha semana na casa dela, já fazendo parte de suas rotinas diárias e ajudando em casa, mas não poder participar de nenhuma área de sua vida, nem ela da minha,
Porque ela também não queria participar de minhas atividades sociais. Me deixava muito inseguro quanto a gastar tanta energia em algo aparentemente tão frágil. No sábado, a mesma coisa aconteceu novamente. Saí da casa dela pela manhã para participar de um curso e tinha uma festa para ir depois. Ela também tinha uma festa para ir à noite, então combinamos de ver como foi nosso dia e talvez nos encontrássemos novamente. Mas então ela me enviou uma selfie e me provocou dizendo que a festa era perto de onde eu morava. E eu basicamente disse a ela que isso não importava, porque ela não iria me convidar ou ir até lá de qualquer maneira. E que eu gostaria de me concentrar em minha festa e que conversaríamos mais tarde. Decido ligar para ela tarde da noite, e ela ainda está na festa. Ela me diz que não quer falar comigo e que parece que temos um encontro todo sábado para discutir sobre as mesmas coisas. Eu desligo e decido que é isso. Terminei com ela dizendo que tentei, mas não consigo lidar com esse limbo de relacionamento em que estamos juntos, mas não estamos. Ela me ligou às 4 horas da manhã, mas eu estava dormindo e, pela manhã, ela disse que não queria conversar, só queria que eu enviasse suas coisas. Foi o que eu fiz. Depois, começou a falar comigo de qualquer maneira. Disse que não tinha vergonha de mim e que era uma pena que eu achasse que ela estava me provocando de propósito, mas que eu podia fazer o que quisesse. Que ela também não queria mais ficar comigo. Encerro a conversa dizendo que adoro estar com ela e que quero estar com ela, mas que isso não está me fazendo bem e que, se um dia ela sentir que pode estar nesse relacionamento de verdade, minhas portas estão abertas. Ela não responde, mas passa a me enviar fotos de seus gatos como se nada estivesse acontecendo. E foi assim que terminamos. Estou me sentindo arrasado. Já sinto falta dela, e a insegurança em mim está gritando que talvez eu devesse ter sido mais paciente. Mas também sei que não queria mais sentir esse nível de insegurança, não importa o quanto eu goste dela. Sou babaca por dizer à minha filha que não a levarei até a ilha a menos que ela convide seus irmãos e suas famílias para o casamento? Sou homem de 56 anos e tenho 5 filhos. 3 deles são Casey, uma mulher de 26 anos, Alex que é não binário e tem 31 anos, e Tom que tem 34 anos. Os nomes não são seus nomes verdadeiros. Minha filha Casey vai se casar neste inverno com seu noivo Max de 27 anos com quem ela está junto há cerca de 4 anos. Estou cobrindo a maior parte das despesas do casamento, pois a família de Max mora em um país diferente com a taxa de câmbio eles não poderão pagar o casamento, ambos virão ao casamento. Não tenho problemas com isso, só quero que minha filhinha seja feliz. Na semana passada, enquanto Casey estava fora, meus filhos Alex e Tom vieram me visitar e estávamos conversando sobre convites de casamento. Fiquei surpreso ao saber que eles não receberam seus convites de casamento, então pensei que Casey ainda não os havia enviado para todos, até que minhas filhas, mais velha, e a mais nova, apontaram que receberam seus convites com seus filhos e parceiros convidados. Liguei para minha irmã, ela disse que Casey também convidou toda a família para o casamento e ela recebeu o convite dela há um tempo, então imediatamente viu que estava de errado. Tanto Alex quanto Tom têm maridos e filhos adotados, e parece que Casey os excluiu por causa de suas escolhas. Também parecia estranho, já que Casey sempre esteve perto deles e os apoiou quando eles se assumiram como não binários e gays, respectivamente. Liguei para Casey e exigi uma explicação. Minha filha disse que Max e sua família não se sentem à vontade com casais que não são tradicionais e isso vai contra a cultura deles. Ela espera minha compreensão. Eu disse a ela que se for esse o caso, não vou acompanhá-la até a ilha e desistir de pagar por seu casamento, pois ela não pode excluir sua família assim quando eles não fizeram nada de errado. Se a orientação sexual deles é algo tão importante para ela, eles podem pagar pelo casamento sozinhos. Como resultado, Casey me chamou de idiota e desligou chorando. Meus filhos estão do meu lado, minha esposa está dividida ao entender o lado da Casey, mas concorda que não deveria ter excluído seus irmãos assim. Edith, só quero acrescentar algo sobre minha esposa. Quando eu disse que ela está dividida e entende o lado da Casey, isso não significa que ela apoia a decisão de Casey de excluir seus irmãos. Ela não aprova isso nem um pouco, porém como mãe de nossos filhos ela sente que deve estar presente para todos os seus filhos se eles precisarem dela ou quiserem conversar, mesmo que ela não concorde com suas escolhas.
Ela ainda está profundamente magoada com o que Casey disse, pois adora o marido de Alex, Tom e seus filhos.